O zoológico da Bica, como é conhecido, pode ser mais um exemplo da repercussão de um caso que nós noticiamos diversas vezes aqui na 96 FM. O movimento antimanicomial. Isso porque com 10 passagens policiais, só quando completou a maioridade, o jovem identificado como Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, seria resultado de um processo onde não há internação de pessoas com problemas psiquiátricos. Em fevereiro de 2023, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, instituiu a política antimanicomial no Poder Judiciário. O texto determina o fim de hospitais de custódia e de tratamento psiquiátricos. A resolução chegou a ser alvo de uma sugestão de decreto legislativo do senador Stevenson Valentim, que tentava aí sustar o texto, ou seja, anular o texto também em 2023, mas o texto está parado. Olha só que coincidência, desde 29 de outubro de 2024 no Senado Federal. O senador afirma que, com a decisão do CNJ, condenados perigosos poderiam ser soltos. O Conselho Federal de Medicina e as associações brasileiras de psiquiatria, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos e Federação Médica Brasileira se posicionaram frontalmente contra o mérito dessa resolução do CNJ, mas ela está aí em vigor até hoje, não é isso, Gustavo Negreiros? Boa noite, Ciro Marques, boa noite, Estênio Dantas, boa noite a você, amigo da 96 FM. Olha, o menino, o Vaqueirinho, ele não foi vítima da leoa. Quem está nos assistindo aí pelo YouTube está vendo a foto da leoa e está vendo a foto do Vaqueirinho. O Vaqueirinho, que era um artista, abre aspas, até da própria TV lá da Paraíba, porque ele dava declarações quando era preso. Ele era um rapaz completamente pirado e doente. Ocorre que, infelizmente, não se pode fazer nada. O Vaqueirinho, ele entra no recinto da leoa, ele escala um muro de 6 metros. Segundo Olha, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo as imagens que rodaram o Brasil, né? Que foram feitas pelos visitantes lá do zoológico. Na hora, né? Na hora. Inclusive, desculpa, Gustavo, só interrompendo, mas tem no áudio desse vídeo aí, um dos rapazes faz assim: isso aí deve ser parte do cenário. Se referindo ao rapaz, né, que tá descendo do coqueiro. Aí o outro faz, não, ele tá mexendo as pernas ali, ele tá descendo. Aí acontece toda a tragédia. Pois é, e não tem muito o que se fazer, porque o animal, a leoa, não comeu o rapaz. Ela apenas se viu invadido o território dela, e aí ela bateu a presa, né, e era o rapaz. Esse rapaz é vítima do sistema. Qual o sistema? Um sistema politicamente correto que inventaram o fim dos manicômios judiciais. A gente já teve uma entrevista aqui de doutor Gustavo, que é presidente da associação, doutor Gustavo Xavier, que é presidente da associação. Eu não sei se ele é presidente, mas ele é conselheiro nacional de psiquiatria, do Conselho Nacional de Psiquiatria. Eu acho que ele era o presidente aqui do Rio Grande do Norte da associação. Bom, mas de qualquer forma, dos psiquiatras, o fato é que Gustavo Xavier já tinha falado aqui, e hoje 2 psiquiatras me ligaram também depois do texto para falar do verdadeiro absurdo. Esse menino, Vaqueirinho, foi morto por uma leoa, mas tem os que são atropelados. Agora mesmo, eu estava ali na Das Melo, tinha uma mulher no chão da Afonso Pena, do chão, ela estava rastejando lá na Afonso Pena, uma mistura de drogada com doente, e eu tava numa mesa lá com uns amigos e comentando, olha, aí passa um carro aí, atropela a mulher. O motorista vai ser uma vítima, a própria mulher é vítima por ela não poder ser internada. E aí tem atropelamentos, são mortos, todo dia levam um choque, uma série de coisas, de acidente, né? Crimes, tudo. Porque esse rapaz, ele tinha um negócio de amansar leão. Ele queria domar leão. Ele já foi pego dentro de um trem de pouso, de um avião da Gol no aeroporto de João Pessoa. E foi tirado porque ele queria ir achando que entrando dentro de um trem de pouso, ele ia para a África, para domar, como se o avião da Gol fosse parar lá na África. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E ainda teve uma coisa, Ciro, que agora, pouco antes de entrar no jornal, eu estava lendo a imprensa paraibana, teve um juiz há 30 dias que disse que ele tinha que ficar internado, contra a ordem. E aí depois disso, ele foi preso, teve uma audiência de custódia,
E a juíza não se deu o trabalho nem de olhar que tinha essa determinação judicial para esse rapaz ser internado. Porque nos CAPs que são regidos pela prefeitura, não tem esse regime de internar. E esses manicômios sempre fizeram muito bem à saúde, mas se criou uma cultura que isso é um depósito de gente. No Brasil é tudo revertido. Eu vi uma matéria ontem do Fantástico querendo botar a culpa nos prefeitos que não quer morador de rua. Aí assim, como se fossem verdadeiros vilões. Essa onça é vítima. E o caba que dava trabalho à sociedade, ele também é vítima desse sistema, ele é vítima do CNJ. O CNJ, quando proibiu os manicômios, ele não procurou o Conselho de Psiquiatria, não procurou as associações de psiquiatria, nada, e logo eles que prezam tanto pela ciência, não é? Que na pandemia não tinha, estamos ao lado da ciência. E aí como é que gente com formação jurídica fala em ciência psicológica, se ele não tem saber em psiquiatria, mas é o discurso. Esse menino foi vítima do discurso de esquerda, do discurso que querem uma proteção social, mas que desprotege. Se esse cara tivesse no manicômio, ele não teria quebrado viatura da polícia, ele não teria invadido o aeroporto, ele tinha problemas sérios de esquizofrenia, ele não juntava com cré, e aí era preso, dava as entrevistas e era solto em audiência de custódia, que o juiz também, infelizmente, não pode fazer nada, porque qualquer coisa que o juiz vai fazer, vai para o CNJ, quer dizer, qualquer coisa que o juiz faça contra esse mundo mimizento. Mas olha, infelizmente a vida é cruel, a vida é muito cruel, e essa crueldade de uma pessoa que não tem a mãe, a avó disse que não podia cuidar, esse cabo estava desde os 10 anos, ele tinha 19, né? Ele apresenta problemas graves mentais, aí soma isso a drogas, e aí não, é um intocável social. E aí o leão, e tem vários leões desses espalhados pelas ruas, no metafórico, viu, pessoal? Gustavo está dando uma fake news, né? Que tem leões espalhados aqui em Natal. Não, tem leões espalhados em toda esquina. Porque pegam inocentes úteis como esse rapaz, que devia ser protegido pelo Estado, que devia ter internado há muito tempo. Olha, Gustavo, esse aí é o diagnóstico do rapaz, né? Com base na história clínica, exame de estado e tal, aí mostra que ele tem esquizofrenia, transtorno de conduta, e aí por isso a recomendação para a internação dele, conforme você falou aí. Mas esse juiz que mandou internar ele tá indo contra, porque quando o Gustavo Xavier esteve aqui, Gustavo até disse: olha, você tá lá com seu filho internado no Valfredo ou no hospital, ao lado dele pode ter um psicopata que devia estar recolhido, sendo tratado, mas não ao lado de pessoas, porque esse rapaz, meu amigo, eu duvido uma pessoa normal subir esse muro de 6 metros. E ele não, quando eu estava na árvore, que eu estava olhando ali, a primeira vez que eu olhei, eu disse: a pessoa vai tentar subir, mas ele estava descendo, ele estava descendo em encontro, e não há condições de um ser humano enfrentar um leão. Inclusive, no vídeo é muito claro que a leoa chega, para e fica esperando ele descer, né? Ela fica esperando quando ele se aproxima. Ela não ataca, ela se defende. Olha, desculpa, o interessante é que rapidinho ela sai correndo para proteger o habitat, né? O habitat lá, ó. Olha, são 16 passagens pela polícia, a maioria por dano e pequenos furtos. Ele afirma que a conselheira tutelar, né, que se manifestou sobre o caso de ontem para hoje, né, dizendo que era uma pena e tal, ela afirmou que o jovem apresentava transtornos mentais visíveis. Na última condução à central dos flagrantes, ocorrida na semana passada, houve um pedido de internação psiquiátrica, mas segundo ela acredita que o pedido nem chegou a ser apreciado. E teve também, em outra matéria aqui, diz o seguinte: o vaqueirinho havia sido preso por deteriorar o centro educacional de adolescentes em janeiro. Na época foi necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo. De acordo com o Ministério Público, a medida foi tomada em razão do comportamento agressivo e desequilibrado.
Mas ele estava com a ordem que era para ser internado. Aí ele foi preso semana passada, passou por audiência de custódia e mais uma vez foi solto. Assim, esse rapaz é vítima desse sistema, e como esse rapaz tem vários espalhados que podem gerar dano e pode sofrer dano. Porque esse rapaz ele não tinha a menor consciência do que ele fazia. Ele era para estar recolhido, não no presídio. Ele para estar recolhido no manicômio. Mas ele ia ficar o resto da vida lá? Que vida que ele agora perdeu? Você tá entendendo? Assim, é muito complicado. Esse pessoal tem todo um discurso formado, mas são um bando de como é que chama? Fanfarrões, não tem noção da realidade. Esse pessoal tem menos noção da realidade do que o vaqueirinho. Que é o vaqueirinho, sabe? Não sabe. Você tem que chamar um psiquiatra para tratar desse pessoal, inclusive. Botar todo mundo junto no manicômio, porque esse pessoal tinha que estar lá. Porque esse rapaz e esse pessoal também, infelizmente, tem que ser afastado da sociedade. Olha, apesar da informação aqui, né, que faltou aí o Conselho Nacional de Justiça se manifestar de forma mais séria, né, sobre essa situação de fim dos manicômios, conforme o próprio CNJ defendeu, a enquete é a seguinte: faltou segurança na morte do rapaz no zoológico de João Pessoa, sim ou não? Isso porque muita gente tá reclamando, né? Que tá questionando como é que o cara subiu o muro, escalou pelas grades, desceu a árvore lá, chegou até o rapaz, todo mundo filmou, deu tempo de filmar, de pegar o telefone, analisar a situação, e não chegou nenhum dos vigilantes lá para conter essa cena, né? Aí depois que o rapaz foi morto, chegou vários, se aproximaram, afastaram a leoa lá, mas aí a tragédia já tinha acontecido. Estênio, o que é que você acha dessa situação toda? Boa noite, Ciro, boa noite, Gustavo Negreiros, boa noite, audiência da 96. Eu vou tocar no outro ponto, né? Vou começar pela leoa. Eu vi alguns comentários internautas exigindo o sacrifício da leoa. A leoa que estava lá na África, no seu habitat natural, né? Foi capturada, foi trazida, né, para um zoológico, que eu não vejo nenhum problema, né? É uma cultura milenar, né, para justamente a população ter acesso, ver, apreciar, preservar, né, até para uma educação de preservação dos animais. É muito bem tratado, né, uma leoa, veterinários, alimentação regrada. Agora, é um animal irracional, né? É um animal porque por mais tempo que esteja no cativeiro e por mais manso que esteja, nunca vai perder o seu instinto, né? O instinto animal. É muito claro pelas imagens, né? Inclusive eu já vi imagens dessa leoa de veterinárias acariciando, né? Acariciando como um gatinho, né? Mas aí a gente vê claramente que ela entra num estado de alerta, rapidamente ela chega para proteger o seu território, né? Num claro movimento de defesa. Ficou ali aguardando. No momento que o rapaz desce, ela vai lá e ataca, morde. Quando viu que foi neutralizado, né? Que a vítima já não tinha mais movimentos, ela sai, né? Não foi por fome. Um leão do zoológico, uma leoa é muito bem alimentada, tudo direitinho, ela não vai comer ninguém, tá? E já teve casos em zoológicos de crianças caírem dentro de fossos, né? De gorilas, de leoas, e eles não esboçaram nenhuma reação de agressão. Por quê? Porque não se sentiram ameaçados, certo? Uhum. Então, assim, o conselho do zoológico e mais os veterinários diagnosticaram a leoa, estava bem, né? E decidiram não sacrificar. Graças a Deus, porque era mais uma vítima, né? E dentre as vítimas, né, o vaqueirinho, né, que Deus o tenha, mas tem outras vítimas, né? Os vigilantes, o próprio zoológico que vai ter uma queda muito grande. Ela era atração. Ela era atração, né? Vai ter uma queda muito grande. Então a leoa já vai ter uma imagem, possivelmente vai ser até retirada e levada para outro lugar, não sei. Então, assim, existem outras vítimas. No caso, aí eu volto na explanação de Gustavo, né? Você proíbe o manicômio e simplesmente um rapaz jovem, bonito, né?
porra, um cara com um aspecto de vitalidade, né? Tanto que ele escalou o muro, desceu, né? Que poderia estar tendo um tratamento, uma atenção, cuidado, mesmo que no manicômio, estava na rua, jogado, sabe? Cometendo crimes, usando, não sei, possivelmente usando... ele usava drogas. Usando drogas, né? O ML de João Pessoa divulgou hoje que a causa da morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi um choque hemorrágico após perfuramento de vasos cervicais, que incluem artérias e veias da região do pescoço, ou seja... Na verdade, jugular. No jugular, exatamente. Eu acredito, sabe, que a própria patada do animal... que provavelmente foi causada pela mordida. Não, foi pela mordida, né? É a forma que os leões pegam suas presas, né? Mas ele a neutraliza, mata e depois... Ele derruba, tem garras. acho que a leoa derrubou com a patada, né? Ele abraça e morde, né? Pois é isso aí. Aí hoje o cabo morreu. O zoológico voltou a se posicionar contra o sacrifício da leoa leona. A bióloga Marília Maia afirmou que o animal ainda apresenta um pouco de estresse, o que é considerado natural, mas está bem. Ele já se alimentou, fez todas as necessidades fisiológicas e permanece tranquila no recinto. Ela segue em observação contínua para garantir o seu bem-estar. Abre aspas. Também é importante reforçar que a eutanásia nunca foi cogitada. Leona está saudável, reagindo bem e tem à disposição toda a atenção e cuidado da equipe técnica da BICA. BICA é o zoológico. Né? Seguimos acompanhando cada detalhe para que ela continue se recuperando com segurança e estabilidade, fecha aspas.